Mais uma sala de trade ao vivo começando, dia 8 de abril de 2024. E vamos ver o que o mercado nos reserva no dia de hoje. Olha só que interessante. O gráfico de 15 minutos eu tô aqui, né? Vamos descer para um gráfico de... Acho que o 2 vai ficar bem legal. No 2, nós tivemos um movimento de alta no início do dia, né? Teve um gap de alta, uma barra vendedora consumindo gap e os compradores já dominaram a parada. E aí nós tivemos essa retração até essa região, que inclusive já estava mapeada, próximo da média de 200. Quando o preço chegou aqui, olha o que aconteceu com o estocástico lento. Entrou em região de sobrevenda. Quando ele fez a retração na média de 21, ele deu um ponto 1 aqui no método X na venda. Só que olha só que importante. Olha como que o filtro aqui ele começa a se mostrar bem válido. Nós tínhamos média de 200 próximo do gatilho. A média de 21 estava inclinada para cima ainda e o estocástico estava numa região de sobrevenda. Esses fatores aqui mostraram que não faz sentido eu vender aqui não, faz sentido eu esperar uma confirmação, talvez um RRC, rompimento, retração, continuação, ou talvez até o consumo da média de 200, para aí sim eu entrar numa confirmação. E aí não aconteceu, ele continuou subindo. Olhando para o gráfico de 5 minutos, nós tínhamos um order block, um bloco de ordem nessa região de preço. Olha o que aconteceu, o preço chegou bem próximo, só que eu subi lá para o gráfico de 15 minutos, e eu percebi que no gráfico de 15 minutos, o preço não estava testando ainda o estocástico lento da região de sobrecompra, que é a região do 80. Quando o preço invadiu a região do 80, ele chegou bem próximo da média de 200. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou colocar um contratinho para marcar a posição na região extrema. Se ele pegar e confirmar, eu adiciono posição num tempo gráfico menor, num 2 minutos ou até mesmo num 5 minutos. Para pegar o quê? Para pegar a continuidade, a correção. E aí eu vi aqui agora, por um tris, não pegou e ele acabou corrigindo antes. Guilherme, ele vai continuar caindo? Não sabemos. O que sabemos é que ele já entrou um volume vendedor interessante comparado ao movimento mais recente. Se a gente olha para um tempo gráfico menor, 2 minutos, ele já começou a mostrar para a gente uma estrutura de baixa, podendo apontar, inclusive, a confirmação de um choque aqui e 1.1 no método S, um gráfico de 2 minutos. Então, se a gente tem uma barra vendedora bonita, que é uma barra 40, por exemplo, fechando abaixo, bonito aqui, é muito mais interessante do que nesse contexto. Por quê? Porque eu já tenho uma média curta apontada para baixo, já tenho um distanciamento da média de 200. Aí, o meu alvo, de fato, será na região do 127,192, conversando com a média de 200 flat. Mas quem já conseguiu pegar aqui, já deu ponto de gestão tranquilinho. Então vamos ficar atento aqui aos próximos movimentos do preço para ver se rola essa oportunidade de continuidade de venda ou se o preço vai buscar um pouco mais de liquidez acima ainda. Beleza? Fechou um candle que não foi muito interessante aqui, mas o mercado age, a gente reage. Só para trazer esse contexto de análise para vocês. Vamos dar uma olhada no índice americano, turma, para ver qual é que é. Caraca, gráfico de 1 hora, o Nasdaq armou um candle bonito comprador ali. Pena que eu tenho uma média de 200 tão próximo. Gráfico de 15 minutos. Vamos marcar esse bloco de ordem aqui. Chegou agora há pouco o order block, hein? Olha só, turma, a confluência das paradas, hein? Dependendo do fechamento desse candle, eu armo a venda. Na confirmação, ponto 1 no método X em 2 minutos, depois de testar o bloco de ordem. O tempo gráfico maior. Vamos ver como vai fechar essa barra. Já vou deixar armado aqui ainda. Vamos ver qual é que é, hein, turma? Acionou. Então aqui, meu stop vem aqui, o meu alvo vem na média de 200. Dá para alongar esse alvo aqui, inclusive. Dá para colocar o alvo aqui na base dessa consolidação. Vai dar um trade aqui de 3 para 1, pegando o alvo cheio. E dependendo da vontade que o preço tiver aqui na ponta vendedora, dá para alongar o alvo aqui para a média de 200. Uma coisa que a gente pode mexer é no alvo. Uma coisa que a gente não mexe é no stop. Uma vez estabelecido stop, comprado o stop, não se mexe nele. Agora o alvo sim, dependendo da formação do preço, da vontade, a gente pode mexer no alvo. A média de 21 no gráfico de 5 minutos é um ponto de gestão importante, porque já dá 1 para 1. Ó que beleza, papai. Vem, nenenzinho. Abertura do mercado americano, daqui a 3 minutos o mercado já tá assim, animadão, hein? Média de 21 é 1 para 1, hein? Ó o M2, turma. Ó o M1, barra esticada. Vai fechar essa barra, eu vou descer. Vou descer o stop por break, abertura de mercado americano prestes a acontecer. Vou alongar o meu alvo para o gráfico de 10 minutos aqui na média de 200. Vou colocar essa linha tracejada aqui, porque eu sei que é média de 21 no gráfico de 10 e vou acompanhar pelo de 5. Vai abrir mercado americano, abriu. Por enquanto o stop gain é acima dessa barra aí que rejeitou a média de 200. Se consumir média de 200 vai ficar pitel, cara. Parcialzinha feita. Aê. Desce para a máxima da barra que tá testando aqui agora. Vamos para 1 minuto. Média de 200, turma. A gente já tá com 2 para 1 garantido. Desce para a máxima da barra de 2 minutos aqui agora. Vamos para 1 minuto. Desce pro fair value formado. Desce para a máxima dessa barra de 1 minuto. Barra. Trade de 3 para 1. 3 para 1 garantido já. No barra, turma, pegamos mais do que a gente vislumbrava pegar no início. Alongamos o alvo e fomos no barra. É isso.
3 para 1. Vamos só reforçar o racional. Gráfico de 15 minutos. O que nós enxergamos? Enxergamos um order block. Nessa retração desse movimento cadenciado de baixa que tivemos na semana passada, o mercado ficou lateralzão. Quando ele chegou nesse order block, de forma milimétrica, nos 50% do bloco de ordem, nós descemos para onde? Para o gráfico de 2 minutos, e no gráfico de 2 minutos nós tivemos o ponto 1 no método X. Essa sombrinha inferior não era das melhores, mas como nós tínhamos esse contexto de um teste de uma zona de liquidez do order block, visto lá pelo gráfico de 15 minutos, tomei a decisão de posicionar uma pendente de venda no rompimento da mínima do candle que fechou abaixo da média de 21, média referencial de gatilho, ponto 1 no método X clássico, acionou aqui, o stop ficou mais barato do que se a gente entrasse no bloco de ordem em 15 minutos, inclusive, porque foi a referência do ponto 1 que nos deu o parâmetro para posicionamento do stop, acionou, nem olhou para trás, resolvemos alongar o alvo, fizemos a gestão barra, e pegamos um trade de 3 para 1. Compreenderam o racional, compreenderam a gestão, compreenderam a análise de contexto colocada em prática. Mercado nacional, turma, para não desconcentrar vocês, eu acabei que não trazendo aqui para a mesa, mas eu peguei um movimento no 2 minutos aqui, ó. Eu peguei daqui e saí aqui, peguei daqui e saí aqui. Aí abriu o mercado americano, ele fez a retração e deu o push de alta, testando 382 de FIBO do tempo gráfico maior. Então aqui agora eu posso traçar uma FIBO deste movimento de baixo, o preço está bem no 50%, distanciamento brusco das médias, está em região de sobrecompra no estocástico lento, vou descer para um gráfico de 2 minutos, ó, está bem sobrecomprado também no gráfico de 2 minutos, bem esticado. Eu vou largar um tradezinho aqui, ó, um contratinho só na venda e dependendo do movimento eu faço o edge de posição. Se o preço estourar aqui para cima e vier testar essa região no 128,886, eu fecho essa operação, sem adicionar posição, obviamente. Deixo esse um contratinho só rodando, inclusive colocando uma pequena parte do lucro aferido como stop da operação. E olha só o Nasdaq, velho! Olha só o Nasdaq. A gente foi no barra, ó, no gráfico de 1 minuto, né? Eu decidi fazer a gestão barra no 1 minuto, porque ele já estava chegando na média de 200 do 15, né? A média de 200 do 10 estava mais para baixo do que a do 15. E aí ele tirou ali e desceu mais um pouquinho na média de 200 do 10. Coisa linda, cara. Coisa linda. Vamos ver como que ele vai se comportar no teste da média de 7, para ver se ele tem força de cair um pouco mais, ou se ele já começa a retração. Eu vou tirar essas referências aqui agora, vou traçar uma FIBO da parede compradora. O preço chegou no 382, no 2 minutos deixou a comprinha, eu vou fazer a compra mercado aqui, turma. Vou colocar o alvo na média de 21, trade de 1 para 1, o stop abaixo da barra gatilho. E vou no barra também. Vamos ver como que eu fechar essa barra. Legal. Deixa eu fechar uma barra um pouco mais expressiva. Já vou subir o stop per break aqui. Chegou bem próximo. Rejeitou. Break even. Beleza. Eu quero ficar de olho justamente no teste da média de 21 ali. Ó, chegou próximo da média de 21. Mercado nacional. Fechada a operação, turma. Engordei um pouquinho mais o boi aqui. Na rejeição da média de 7, fechei a operação. Movimento bem cadenciado. Ó, o NASA aqui entrou em retração depois que buscou de forma milimétrica a média de 200. Olha que lindo, turma. Como é lindo, cara. Como é lindo a gente desenvolver intimidade de analisar contexto. Sabe o que eu acho mais lindo de tudo? É quando eu vejo que cada um no seu canto, mesmo sem a sala de trade ao vivo, enxerga a mesma coisa. Os alunos que têm mais tempo, mais intimidade com o método, conseguem enxergar a mesma coisa. Por quê? Porque é método, cara. O método nos protege. A gente enxerga as mesmas referências. Por isso que vale a pena, velho. Sem pressa, sem querer encurtar o tempo. Então agora aqui, ó, deixa eu tirar essa FIBO, traçar uma FIBO da parede vendedora e eu vou ficar de olho no quê? No teste do 5061. Inclusive o 5061 conversa com a média de 7,21. Aqui a gente pode ter o quê? A gente pode ter 1,2 no método X. O preço capturou liquidez na média de 200, que é uma zona de liquidez dinâmica muito forte. Média de 200 é média de 200, turma. Testou, vai vir aqui para a nossa querida média de 21, com média de 7 cruzando, região de 50,61, fatores de confluência. Dependendo do comportamento do preço aqui, principalmente no tempo gráfico menor, a gente pode enxergar um potencial de venda. Eu fiz aquele trade mais curto aqui no 2 minutos, por quê? Porque o mercado me deu referência, né? No 1 minuto aqui. Eu fiquei de olho só no teste da média de 21, quando ele me deu permissão de gestão, eu fiz a gestão. Agora aqui, ó, rompeu, retraiu. Pode ser que ele dá um push ainda para cima para buscar a média de 200 que conversa com a média de 21 lá do gráfico de 15. Animal, né, cara? Rompeu, retraiu. Vou deixar uma buy stop acima dessa barra aqui, ó. Se acionar,
Eu saio na média de 200, o stop abaixo da barra, 1 para 1. Se fechar uma barra abaixo das médias aqui, eu já cancelo essa compra e já começo a olhar para a possibilidade de entrar naquela venda de forma antecipada, já que o mercado não mostrou que ele teria força para buscar liquidez lá na média de 21. Ó, já vou cancelar. Um possível RRC, ponto 1, vou aguardar o reteste e a continuidade, que pode ser que não aconteça. Cancela a venda no Nasdaq, vai lá na média de 200. Tem um fair value aqui, hein? Vou deixar a venda na média de 200, deixa eu vir aqui para os 5 minutos, o meu stop vai vir acima do candle aqui do fair value. Isso aqui é um fair value gap, inclusive conversa com 61.8 de FIBO. Vamos ver se ele vai ter força para acionar ou não. Eu quero entrar no filé mignon, hein? Guilherme, mas ele tá chegando perto. Cara, não quero perto, eu quero lá. E aí o stop vai ficar curto. Se fechar abaixo da barra anterior, eu cancelo a pendente aqui, e aí a gente espera um ponto 1 aqui no método X na média de 21, ou até mesmo um ponto 2, um reteste da média de 21 aqui. Tudo vai depender dessa barra aqui agora. Se a barra fechar abaixo da barra anterior, eu cancelo, que ele pode dar um push para baixo forte aqui. Mas se acionar essa venda aqui, o stop vai acima dessa barra, a região dos 50% vai ser 1 para 1, vai ser ponto de gestão. Opa, lambeu. De alguém pegou, turma? Puta, já deu ponto de gestão. Não pegou. Já deu 1 para 1, turma. Se alguém pegou, já deu 1 para 1. Acontece, turma. Acontece. Tá? O ponto de entrada foi por um fio de bigode. Vamos dar um zoom aqui só pra gente bisoiar. Tava aqui, velho. Ó. E aí o stop aqui, essa distância aqui para baixo, 1 para 1. Eita, lasqueira. Que beleza, hein? Só que olha só, turma. Exercício legal pra gente fazer aqui. Tudo na vida, nós temos que buscar o viés positivo. Parar pra pensar no seguinte, o que você prefere, cara? Você prefere colocar energia em olhar pro fato da gente ter feito um primeiro trade decente, lindo, ter pegado um movimento de 3 para 1, ter acertado na análise desse trade aqui? Ou você prefere olhar pelo fato de que por um pouquinho você ficou de fora e ficar lá, meu Deus do céu, fiquei de fora, podia ganhar mais. E se? O e se é o que te fode, bicho. Essa é a realidade. O que você prefere, cara? O que você vai fazer? Eu já escolhi o que eu vou fazer. Faz tempo, inclusive. Você prefere o e se ou você prefere o que eu fiz? O método nos protege. Olha que beleza. Pode dar um ponto 1 daqui a pouco, inclusive, no reteste. Eu vou pro gráfico de 2, tá? No gráfico de 2 minutos, dependendo do cenário que foi formado aqui, ó, pode dar um ponto 1, porque esse cara fechou abaixo, esse cara fechou acima e esse cara fecharia abaixo de novo. Então daria um ponto 1 no método X no reteste da região de liquidez. Pode dar um trade decente aqui, ó. Vamos ver como que fecha essa barra. Diminuir um pouco a exposição de risco para fazer o último do dia, porque o primeiro já deu bom demais. A única coisa de ruim é que vai ficar caro o stop nessa barra, hein? Sim, vai ficar mais caro do que o normal, mas diminuindo aqui o lote fica bacana. Sell stop, o rompimento da mínima dessa barra. Vou traçar uma fibo na barra. O meu stop vai vir no 61.8 dela, porque é uma barra grande, 18.125. E o meu alvo vem aqui no 18.072. E se fechar acima aqui, a gente cancela a pendente, tá? É a ordem pendente que tá aqui. Gráfico de 5 minutos. Dá para descer esse alvo aqui para o 18.037. Vamos ver como fecha essa barra. Fechar abaixo da média de 200 permanece. Vou ajustar aqui para baixo da mínima dessa barra. O stop aqui no 18.133. Então aqui, turma, se eu tiver o preço trabalhando acima da média de 200, eu cancelo essa pendente. Do contrário, eu permaneço com ela aqui porque a gente está com viés de baixa. O preço está bem bolado. E é isso. Esse vai ser o último trade do dia aqui hoje, porque o dia está mais do que boneco. Tamo junto. Excelente dia para vocês, excelentes trades. Que a gente possa construir uma semana incrível. Valeu, abraço.